Eu começo onde a dor se disfarça de normalidade, naquele peso nos ombros ao fim do dia, na respiração que encurta sem razão aparente, no pensamento que roda em silêncio como se procurasse uma chave perdida. Eu observo esses sinais há décadas e reconheço o padrão. Não é preguiça, não é defeito moral, é desalinhamento entre o que o coração pede e o que o corpo sustenta. A vida parece seguir, mas o sentido não acompanha. E, por baixo, uma pergunta lateja sem voz. Por que, mesmo com tanta boa vontade, as coisas certas demoram a acontecer? Quando eu coloco a lupa quântica sobre essa experiência, o desenho aparece. Antes do evento que chamamos de realidade, existe um campo de possibilidades. A função de onda mapeia essas possibilidades e o colapso escolhe um caminho entre muitos. O que inclina essa escolha, no humano, é a assinatura vibracional que cada um emite sem perceber. Intenção, emoção, memória, corpo, tudo informa. Quando a coerência, a ressonância acontece e o mundo responde com fluidez. Quando a dissonância, a vida responde com atrito, atrasos e repetições. Não é castigo, é correspondência. Eu também reconheço os gatilhos que estreitam o túnel de realidade. A urgência silenciosa de controlar o futuro, que sequestra o presente e acelera a mente. A autossabotagem discreta, que opera por antigas alianças com a culpa e a escassez. A espiritualidade performática, que usa a estética da luz para evitar o trabalho de base. Esses movimentos criam ruído no sinal e impedem que a informação nova atravesse. Soltar, no meu vocabulário, não é largar a vida, é remover esse ruído para que a vida encontre passagem. Quando o ruído baixa, os sinais fracos ficam audíveis, o caminho começa a se desenhar por dentro antes de se mostrar por fora. Há, porém, um elemento que reordena tudo com delicadeza. Não se trata de frase feita, nem de otimismo obrigatório. É um ajuste sutil de estado que, ao ser nomeado com honestidade, alinha atenção, emoção e ação na mesma direção. E então o colapso deixa de reproduzir o passado para permitir o que já é possível. Eu o utilizo como quem volta a nota de referência antes de afinar um instrumento. Quando essa nota soa, a orquestra interna se encontra e a percepção expande um pouco mais o horizonte do que é realista sustentar. Enquanto percorremos este caminho, eu vou iluminar o ponto exato onde a energia se perde e onde ela retorna. Vou mostrar como o corpo participa do que a mente decide e como a consciência pode, com suavidade, trocar o roteiro da repetição pela precisão do encontro certo. E, aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se aproximar no compasso de uma vida que deixa de pedir licença ao medo para, finalmente, fazer sentido. Quando eu falo em colapso da função de onda, descrevo o instante em que um mar de possibilidades se adensa em um único acontecimento. No nível físico, a realidade não nasce pronta, ela emerge quando há interação. No nível humano, essa interação é profundamente influenciada pelo estado que sustento, a combinação de intenção, emoção, memória e corpo que chamo de assinatura vibracional. É esse estado que seleciona o recorte da experiência. Quando há coerência, o colapso tende a acompanhar essa coerência. Quando há ruído, a repetição do velho roteiro ganha força. Cocriação, para mim, não é impor vontade ao mundo, é cooperar com o todo. O todo oferece o campo de potenciais. Eu entro com a precisão da minha missão e a honestidade das minhas escolhas. Quando ajusto meu lado do circuito, clareza de intenção, regulação emocional, ação ética, o campo encontra passagem. A vida responde com sincronicidades discretas, encontros certos, timing que não se fabrica. Eu faço minha parte sem dureza e reconheço que há uma inteligência maior costurando aquilo que eu não alcanço. É aqui que o soltar se entrelaça. Soltar não é abandonar o leme, é tirar o pé do freio invisível que eu mesmo aciono quando tento controlar tudo. Soltar é reduzir a contração que estreita o meu túnel de realidade. Na prática, o corpo desacelera, a respiração ganha percurso, a atenção deixa de caçar ameaça e se abre para informação nova. Nesse ambiente, a cocriação torna-se viável. Eu não empurro o resultado, eu sustento o estado que permite que o resultado aconteça. O colapso deixa de replicar a defesa e passa a refletir a direção. Quando o colapso, cocriação e soltar trabalham juntos, o cotidiano muda de textura. Conversas ficam mais limpas, decisões ganham serenidade e aquilo que parecia longe começa a se aproximar sem barulho. É um ajuste fino, quase imperceptível,
que se reforça com um pequeno elemento de linguagem e presença, algo simples, que atua como nota de referência e prepara o terreno para o passo seguinte. Eu reconheço a dor que não aparece nos exames. Ela mora no corpo como um peso discreto, um cansaço que não tem nome, um pensamento que roda em silêncio tentando fechar uma conta que nunca fecha. Para muitos, isso se manifesta como uma falta de ar emocional. A vida anda, as tarefas se cumprem, mas o sentido não acompanha. E por trás desse vazio existe um desejo legítimo, quase sagrado: viver em coerência. Coerência entre o que o coração pede, o que a mente imagina possível e o que o corpo consegue sustentar sem se trair. É esse desejo que aproxima tanta gente da espiritualidade prática, não por promessas fáceis, mas pela esperança de decifrar um bloqueio antigo que parece não ceder. Quando olho com a lupa adequada, vejo que o bloqueio não é moral, é vibracional. Eu chamo de falha energética o descompasso entre o que a pessoa afirma querer e a emissão que ela mantém quando ninguém está olhando. Deseja paz, mas vibra vigilância. Deseja abundância, mas sustenta a culpa por receber. Deseja amor, mas contrai o peito diante do afeto. Essa dissonância cria um ruído que estreita o túnel de realidade e faz o colapso da função de onda escolher, repetidamente, as mesmas soluções velhas. Não é castigo, é correspondência. O campo responde ao que está estável, não ao que é apenas dito. Há gatilhos que alimentam essa dissonância. O primeiro é a ansiedade silenciosa, a urgência de controlar o futuro. Ela sequestra a atenção, coloca o sistema nervoso em alerta e transforma a percepção num radar de ameaças. Nesse estado, o cérebro prioriza evidências que confirmem medo e escassez, e a pessoa chama isso de realismo. O segundo gatilho é a autossabotagem consciente. São pactos antigos com a dor que operam por baixo do discurso, crenças de não merecimento, lealdades invisíveis a histórias de perda, contratos de fidelidade com versões passadas de si mesmo. O terceiro é a espiritualidade performática, que usa palavras bonitas e rituais impecáveis para evitar a parte mais delicada do processo: reconhecer, sem teatro, onde a própria emissão distorce o sinal. No corpo, esses gatilhos se traduzem em contração. Ombros que sobem, mandíbula que trava, respiração curta. A contração reduz a largura de banda da percepção. O mundo fica menor. As oportunidades existem, mas chegam em frequências que o receptor não capta. Eu gosto da imagem do rádio. A estação está no ar, mas o dial interno está ligeiramente fora do ponto. Enquanto o dial não encontra nota de referência, o que chega é chiado. O chiado da pressa, o chiado da comparação, o chiado de um pensamento que tenta fabricar segurança forçando cenários na mente. Também há um aspecto de informação que costuma passar despercebido. Tudo em nós comunica. Postura, entonação, pausas, o tempo que seguramos um olhar. Isso compõe a assinatura vibracional, tanto quanto as ideias que defendemos. É por isso que o campo entende a verdade do nosso estado com mais precisão do que qualquer discurso. Quando a emissão de base é medo, o ambiente lê defesa. Quando a emissão de base é coerência, o ambiente lê a abertura. E, nesse jogo de leitura sutil, conversas mudam de temperatura, portas se movem 1 milímetro, acontecimentos discretos começam a se alinhar como se alguém, nos bastidores, ajustasse a iluminação. Eu prefiro, então, falar de cocriação com sobriedade. O todo oferece o campo de potenciais. Eu entro com a nitidez do meu estado e a honestidade das minhas escolhas. Cocriar não é empurrar o mundo para a forma que eu quero. É sustentar uma presença capaz de reconhecer o que já é possível e permanecer nessa frequência por tempo suficiente para que o colapso acompanhe. Isso exige menos heroísmo e mais fidelidade ao simples. Fidelidade ao que o corpo sabe quando respira sem pressa. Fidelidade ao que a emoção diz quando é nomeada sem maquiagem. Fidelidade ao que a mente aprende quando para de procurar atalhos. Nesse ponto, o gesto de soltar ganha contorno. Soltar não é uma desistência elegante, é a retirada do excesso que atrapalha. É abrir mão da tentativa de costurar o futuro com fios de controle. Quando eu solto, o sistema sai da urgência e entra em presença estável. Presença estável não é inércia. É um centro tranquilo a partir do qual escolher fica mais claro e agir fica mais preciso. Nessa mudança de textura, eu deixo de pedir licença ao medo e passo a negociar com a realidade a partir de um outro lugar, um lugar onde a informação nova consegue atravessar sem ser repelida.
Às vezes me perguntam como isso se traduz em cotidiano. Eu digo: repare na conversa que sempre termina no mesmo mal-entendido. Repare na decisão adiada que volta como um fantasma. Repare no hábito de fechar o peito quando a vida oferece algo bom. Esses 3 pontos são espelhos fiéis do estado de base. Quando o estado muda, a conversa muda de temperatura, a decisão encontra o seu momento de verdade, o peito ensaia abrir um pouco mais. Nada espetacular, tudo real. A virada raramente vem com fogos de artifício. Ela vem com a serenidade de quem, de repente, percebe que não está mais tropeçando no mesmo degrau. Existe, ainda, um componente simbólico que organiza o processo. Certas palavras atuam como diapasões. Elas não resolvem nada sozinhas, mas dão a nota. Com a nota certa, a orquestra interna se alinha, e o que antes era ruído vira melodia possível. É um recurso simples, de linguagem e presença, que funciona como ponte entre intenção e experiência. Quando essa ponte aparece, as sincronicidades deixam de ser visitas raras, se tornam uma forma de diálogo discreto entre você e o campo. E é nesse sopro de precisão que a estrada, aos poucos, se ilumina o suficiente para o próximo passo. Um passo que não exige pressa, mas pede nitidez. Um passo que não faz barulho, mas muda o desenho de fundo. Um passo que nasce quando a nota de referência, finalmente, encontra o seu lugar. Prefiro começar pelo que é simples, ao mesmo tempo decisivo. O todo oferece um campo vivo de potenciais, e eu entro com a minha assinatura vibracional. Quando essa assinatura está coerente, o colapso da função de onda acompanha a direção e a realidade deixa de repetir o roteiro da defesa. Os ensinamentos que compartilho há anos caminham nesse eixo. Ressonância harmônica, soltar a contração que estreita o túnel de realidade e co-criar pela precisão do estado, não pela força do desejo. É menos sobre pedir alto e mais sobre emitir limpo. O gesto de soltar tem corpo, não é uma ideia no ar. Eu observo respiração, ritmo, postura, o tempo de uma pausa antes da palavra. O corpo é a moldura por onde a informação passa. Quando o corpo contrai, a percepção fica míope. Quando o corpo estabiliza, o campo amplia a conversa. É nessa estabilidade que a emoção deixa de sabotar e vira energia útil, que a mente troca urgência por compreensão, que a intenção encontra o seu trilho. Coerência não é euforia, é consistência. A consistência que permite ao cotidiano, silencioso e repetitivo, treinar a frequência que sustenta mudanças reais. Também há um aspecto simbólico que não descuido. Arquétipos que habitamos sem perceber, histórias de merecimento herdadas, contratos antigos com a escassez, tudo isso influencia a emissão. Quando trago esses conteúdos à consciência, não para julgá-los, mas para integrá-los, o sinal limpa. E, com o sinal limpo, a cocriação deixa de ser esforço e passa a ser correspondência. O todo não negocia com pressa, responde à nitidez. Nitidez de intenção, honestidade emocional, ação ética. É esse tripé que abre passagem para sincronicidades discretas, se encontros certos. No fim, a visão é serena. Não há milagre caprichoso, há engenharia vibracional aplicada ao que vivo todos os dias. Se o estado muda, o recorte muda. Se o recorte muda, o roteiro muda. A vida continua real, com suas exigências e limites, mas ganha textura de sentido. É como se a iluminação de fundo fosse ajustada e, de repente, o que sempre esteve ali pudesse ser visto e sustentado. Falta apenas um ajuste fino, uma costura que amarra as peças e deixa o mapa simples o suficiente para funcionar quando o antigo padrão tentar voltar. É nesse silêncio que a compreensão encontra forma e a estrada, lentamente, começa a mostrar o seu próximo desenho. Eu caminho com você até aqui para deixar nítido o essencial. A realidade nasce de um campo de potenciais que se adensa quando a correspondência entre o que eu emito e o que a vida pode oferecer. Colapso da função de onda, cocriação com o todo e o gesto de soltar não são teorias soltas. São o mesmo movimento de coerência. Quando solta a contração que tenta controlar tudo, o ruído baixa, a tensão se abre e a assinatura vibracional encontra a direção certa. A partir daí, conversas mudam de temperatura, decisões ganham serenidade e o cotidiano, sem alarde, começa a fazer sentido. Se este encontro lhe trouxe clareza, inscreva-se no canal e deixe seu like para que esta mensagem alcance quem precisa.
Escreva nos comentários onde você percebe que pode soltar 1 milímetro hoje. Eu leio e sigo com você. E, se quiser aprofundar, assista aos outros vídeos do canal, onde exploro com calma a mecânica quântica aplicada ao cotidiano, a relação entre livre-arbítrio, karma e dharma, a regulação emocional e os arquétipos que moldam nossa missão. Seguimos afinando a mesma nota até que a vida, por correspondência, responda com a música certa.